um dia muito feliz. Feliz para mim e para os que me acompanham. Estamos de volta com a Dona do Olhar Aguçado, uma nova temporada. E hoje estamos com entrevistados diferenciados. Hoje nós estamos recebendo aqui os nossos amigos, William Monteiro e Jonatas Pereira, que são idealizadores do projeto Biopsicologia Acessível. Tudo bem? Como vão vocês? Eu estou muito bem. Pega na minha mão para dar sorte. Tudo ótimo. Tudo tranquilo, né? Tudo certo, graças a Deus. Hoje a gente vai ter aquele bate-papo com um tema muito interessante, segredo da neuropsicologia, que todo empresário ou empreendedor precisa conhecer. Por isso, eu vou conversar aqui com Jonathan e William, que vai me dar resposta para a gente do que é necessário. Me conte aí, vocês, como a neuropsicologia pode ajudar os empreendedores a aumentar sua produtividade e eficiência no seu dia a dia. Muito boa tarde a todos que nos escutam. A neuropsicologia, ela é uma ciência que foca no comportamento, na emoção e no pensamento, sobretudo como o sistema neuropsicológico influencia essas respostas. Necessariamente, a gente precisa entender como é que é esse ambiente, né? Esse é o primeiro passo, se a gente for falar de passo a passo. Sim. Esse seria o primeiro passo. Entender qual é a demanda daquele ambiente, o clima daquele ambiente, a organização daquele ambiente, para, a partir daí, desenvolver algumas estratégias específicas para aquele ambiente. Obviamente que a prioridade é trabalhar na motivação, no sentimento de pertencimento, e daí inspirar os colaboradores a se desenvolver e obter resultado dentro da empresa. Mas tem muitas pessoas na nossa sociedade, no nosso meio, que eles não entendem a psicologia, nem tampouco a neuropsicologia, que está um interligado ao outro, perfeito, não é isso? Perfeito. O que a gente pode fazer para que as pessoas se abram mais, elas entendam mais? A gente, enquanto estudiosos no assunto, Sim. O que a gente precisa fazer? A psicologia, ela está em nossas vidas. Sim. Só que a gente precisa se desprender do sinônimo de patologia, de loucura, de transtorno e de distúrbio e começar a entendê-la como autodesenvolvimento, como relação intra e interpessoal. O que quer dizer relação interpessoal? É a relação dentro da família, no relacionamento, sim, no trabalho. Intrapessoal, a gente vai para o lado do autoconhecimento, que é conhecer a si mesmo, sim, quer se autodesenvolver, ver, entender como é que as emoções funcionam dentro de nós e ter uma adaptação melhor na sociedade, no trabalho e em todos os ambientes. Sobretudo, conhecer a si mesmo. Me conte aí, de que maneira a inteligência artificial, sim, ela pode apoiar os empreendedores na tomada de decisões e nas suas estratégias? Boa tarde. A inteligência Agora artificial... nós estamos falando com o Jonathan, viu? A inteligência artificial, hoje ela já tomou o mercado. Então, hoje, a maioria dos programas, a maioria dos softwares já trouxeram essa inteligência artificial para dentro do seu próprio desenvolvimento. Sim. Dentro das nossas vidas, já começou também. Então, hoje, a presença do ChatGPT, a presença dos estudos, a presença do celular já é uma inteligência artificial. Sim. Então, a própria rotina do celular, ela já é mapeada por uma inteligência artificial. Então, hoje você pode até mesmo pesquisar, aprender, criar ou até mesmo diversificar a sua rotina com a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela tem trazido assim, muita produtividade. Exato. Porque as pessoas, elas ficam travadas e a cada vez mais a produção ela vinha caindo dentro das empresas. Antigamente você fazia 10 ofícios, passava 20 e-mails e hoje você prestava atenção, antes da pandemia isso, você prestava atenção que as pessoas tinham aquela dificuldade de dar uma produção. Antigamente você tinha mais dinamismo no balcão com a venda. Hoje você tem 1/5 do que você tinha antigamente. Hoje você tem o e-commerce que lhe ajuda. Aí já facilita. Mas o funcionário em si, ele tem um problema dele um tanto emocional. Funcionário não, colaborador. Uns se solta mais, pega o celular e quando ele pega, ele vai estar dentro da inteligência, pesquisando no trabalho dele que ele está executando, como também para a vida deles. Sim. Não é verdade?
Isso é importante, mas e para isso também precisa da orientação do empresário. Ele tem que entender um pouco para poder estar delegando para os seus funcionários, seus colaboradores, para ele estar se desenvolvendo. Porque sem o autoconhecimento, a gente não vai para lugar nenhum. Perfeito. Então, o autoconhecimento, ele está constante dentro das empresas. Tem que ser constância. Me conte aí, como a tecnologia pode ser usada para reduzir o estresse e melhorar a saúde mental dos empreendedores? Estou falando dos empreendedores. Até mesmo aí nessa que você acabou de falar, Jones, faz total sentido nessa pergunta, porque os trabalhos que eram mais difíceis, né, mais chatos, mais rotineiro, a inteligência artificial vem para facilitar a organização de uma planilha, por exemplo, Sim. mas não a produção dessa planilha. Porque tem que ter ali o sentido da empresa, tem que ter ali o objetivo do empreendedor. Mas a organização e montagem, a inteligência artificial pode fazer esse trabalho. Né? Ela só não pode substituir o nosso cérebro, homem, né? o homem. Mas a facilitar nossos processos, super bem-vindo. Desde quando ele pega e trabalha a cultura da empresa dentro do sistema da inteligência artificial. Porque se ele não fizer isso, a psicologia tem que ajudar ele nisso, porque ele tem esse equilíbrio. Porque sem esse equilíbrio, Exatamente. não vai para lugar nenhum. A coleta de dados, as informações pessoais, o clima organizacional é uma coleta humana. O processamento e a facilidade dessa coleta pode ser exclusivamente e facilitar essa sobrecarga. Geralmente a gente se queixa muito do estresse no trabalho, né? Dejo, ele falava da psicopatologia no trabalho. E essa emergência subjetiva, a inteligência artificial, ela entra como uma emergência subjetiva para tirar esse encargo, esse estresse, essa demanda demasiada e permitir que o colaborador se desenvolva naquilo que mantém a sua saúde mental intacta, ou pelo menos funcionando. Então, essa é um encaixe, né? Esse é um encaixe da inteligência artificial, bem aproveitado e efetivo. Inclusive, as grandes corporações, o que elas fazem? Ela tem espaço dentro das empresas, onde ela tem uma TV que está passando ali uma mensagem de yoga, uma mensagem de um lago com os patinhos nadando, uma mensagem bíblica, sons diferenciados. Isso tudo ajuda também no estresse. Sim. Outros já têm a parte de educação física, a FITS, né? E aí você vai mudando. As pequenas empresas já não se usa tanto, mas as grandes hoje já tem aqueles horários de 15 minutos pela manhã, 15 minutos pela tarde, que ele vai fazendo aquele rodízio e que vai ajudando nisso aí. Então, para mim, a inteligência artificial, ela veio para ficar. Tem gente que fala assim, eu tenho um livro que eu escrevi, que diz assim, a inteligência artificial veio para emburrecer ou para ajudar na inteligência. Ela tem os dois lados da moeda. Se você não souber usar ela para o bem, ela vai lhe trilhar para o bem e você vai ter uma produtividade grande. Do emocional ao financeiro. Perfeito. Mas se você não tiver, aí ninguém sabe o que pode acontecer, né? Exatamente. Ela não traz uma resposta, né? Sim. As pessoas acham que a inteligência artificial ela tem todas as respostas do mundo. Mas não é isso. Na verdade, ela tem uma base de dados, de informações que nós mesmos alimentamos, né, com a internet. Ela é treinada por esse desenvolvimento de software, que vai fazendo com que essas informações tenham outros padrões. Sim. E quando você digita uma pergunta, ela pesquisa nesses dados e traz, né? Então, isso mostra que é a gente no controle, né? Mas a gente não pode perder a essência. A máquina não pode funcionar sem um homem, né? Aí tem gente que diz assim, porque o mundo digital vai acabar com o emprego. Ele não pode acabar com o emprego. Ele pode diminuir a quantidade de pessoas no trabalho, porque onde tem 10 máquinas, pode ter um homem, que antigamente tinha 10 homens. Perfeito. Mas ele vai ajudando no desenrolar da coisa. Mas tem que ter humano, não adianta. Sim. Você está aqui, lá dos Estados Unidos, você é médico, você consegue fazer uma cirurgia conectado. A gente nunca viu isso. Mas quando foi que a gente viu isso? Veio a pandemia, o que tinha que acontecer daqui a 30 anos, aconteceu em 3 anos. Não é verdade? Verdade. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. A psicologia, você atende telemedicina, hoje você faz uma consulta com um psicólogo, com um médico, faz sua terapia via online.
se tranca no seu quarto, bate papo ali com o seu terapeuta, com o seu psicólogo o tempo inteiro. Então, isso faz parte da inteligência artificial. Perfeito. E é tranquilo mais até do que você estar deitado no divã, Sim, né? sim. Você está em sua casa, põe as mãos debaixo do pescoço e E começa, começa a prosar, exatamente. começa a posar e bater aquele papo. E conte aí, como foi que a Build está inovando no uso da tecnologia para apoiar empreendedores? E quais os resultados que foram observados nesse período que vocês estão trabalhando com esse projeto? A Build, ela entra basicamente como um refúgio, né? Uma janela ali para o autoconhecimento. Quanto mais os empreendedores conhecem sobre si, sobre os seus padrões, sobre os seus comportamentos, mais ele entende o que é que está acontecendo no negócio. Porque eu acredito que a equipe é um espelho do líder, é o reflexo. Sim. Né? Então, todo comportamento é passado por ele. E se ele não tem essa autonomia, se ele não tem esse conhecimento do que ele está fazendo, do que ele está errando, isso passa para a equipe dele. Dentro dos temas que a gente trabalha, tem o tema de relação interpessoal, onde a gente vem conversando mesmo para que a gente entenda o outro, né? Para a gente entenda o que é a comunicação. A comunicação não é o que a gente fala, mas sim o que o outro entende. E analisar o contexto do outro pela nossa cabeça não funciona. É o que a gente vinha conversando no bate-papo. Tem que analisar pelo contexto do outro, né? A gente tem que ser mais adaptativo. Então, através disso, a gente notou alguns comportamentos das pessoas que também empreendem, essas melhorias. Né? É o que motiva realmente. Cada bate-papo vem um avanço, cada bate-papo a gente tem um relato. E o fato de a gente estar conectado com o trabalho por tempo demasiado, acaba acarretando em vários danos. Só de você sair, chegar no bate-papo, a gente faz agora no ar livre, no Horto Florestal, e você conectar com a natureza, isso já é Maravilha. um respiro. Né? Tem a questão da escuta também, né? A escutativa. O empresário, ele tem que escutar. Sim. Ele tem que escutar o colaborador dele, o colaborador dele tem que escutar ele. E o seu cliente, você tem que saber escutar ele. Sim. Mais ainda. Se você não tem uma escuta ativa, você não sabe o que, é que você vai vender a ele. Você não sabe onde é que está a dor dele. Às vezes você vê alguém andando pela rua e entra numa loja meio perdido. Ele nem estava com vontade de gastar, de consumir. Mas ele entra numa loja, começa a conversar, ele termina falando um pouco da vida dele, da dor dele, e aí ele vai, pega aquele produto e compra porque sentiu vontade do atendimento que ele teve, porque alguém escutou a ele, a vontade que estava interna nele. E se está bem, todo mundo fica bem na vida. Exatamente. Só pela escuta. A escuta é a melhor coisa que tem na vida. As pessoas às vezes falam pela matraca, não deixam o outro falar. E isso não é bom. Principalmente dentro das empresas. Exatamente. Agora, o psicólogo tem que escutar muito, viu? Sim, sim. Com certeza. A gente precisa, uma observação, dentro da neuropsicologia, os nossos sensores, né? Quando eu falo sensor, eu digo a percepção. A gente tem mais sensores receptivos do que expressivos. Do que expressivo. Exatamente. A gente recebe informação através dos olhos, do ouvido, do tato, né? Somado sensorial. A gente só tem uma boca. Então, exatamente. É o que você propôs, né? Uma escuta bem qualificada. E assim ir galgando. Um empresário que quer se manter no negócio, ele precisa se compreender. Porque se ele se emociona e toma uma decisão emocional, ali ele compromete o time, não só a ele. A ele, o time, a família, né? Exatamente. E se for uma empresa que ofereça uma utilidade social muito grande e agregadora, compromete também a sociedade. Então, nada mais justo claro, do que investir em si, do que investir em seu time, do que investir em saúde mental. Por mais que a tecnologia ela seja exponencial em seu avanço, em sua continuidade, em sua aplicação, o produto intelectual, quando eu digo produto intelectual, quero dizer a nossa capacidade de planejar, de tomar decisões, de um raciocínio simbólico, ainda é um divisor de águas para que a gente tenha sucesso em nossas escolhas, né? A autoconsciência, sobretudo.
Aí, você que está nos escutando, nos ouvindo aí, nos acompanhando, falar sobre neuropsicologia é importante para o empresariado, para os seus colaboradores, para a sua família. Então, siga aí a Dona do Olhar Aguçado, curta, dê seu like, mande seu recado, faça pergunta que a gente está aqui para atender vocês. Perfeito. Hoje nós estamos aqui com Jonathan e William. 2 nomes difíceis, né? Jonathan, teu irmão que chama Jonathan. Foi eu que coloquei o nome dele. O nome difícil. E o William. 2 belos nomes, 2 belos jovens, empresários, estudiosos, trabalham. Tem um projeto lindo que eu acredito que muitos e muitos empreendedores devem acompanhar, devem ajudar, devem colaborar, devem participar. Porque dentro das nossas instituições nós temos pessoas, e pessoas têm que serem tratadas com humanização, não é verdade? Perfeito. Me conte aí, esse trabalho de vocês, tem várias empresas em Camaçari que já têm a participação, já estão com vocês, ou vocês ainda estão um pouco só num ambiente com poucas pessoas? No momento agora a gente está focando mais nas pessoas mesmo. A gente quer expandir para essa parte de empresa, quer trazer os treinamentos, as palestras, que é os nossos outros cargos, mas hoje é a atividade principal o bate-papo. Hoje é a atividade mais interativa, mais a forma de você mesmo transmitir o conhecimento psicológico de uma maneira mais acessível. Porque as pessoas não tinham ainda, né, esse contato com a psicologia. Então, nas empresas, a gente atuou de forma mais pontual, com palestras, com pequenos cursos. Lives também vocês fazem? Lives a gente ainda não começou. Inclusive, a gente tinha parado até no meio da pandemia. Interessante vocês começarem a fazerem live, porque a live, às vezes, entrou 20, entrou 30. Sim. Mas, assim, se 1 milhão de pessoas você está fazendo uma palestra sobre determinado tema e ajuda você está salvando na humanidade. Isso é importante. Perfeito. Nunca vai, né? Eu fiz, só entraram 20 pessoas. Dos 20, pode dizer assim, poxa, que time, isso aqui pode me ajudar. Sim. E esse era um dos nossos objetivos, né? Desde as primeiras conversas, era o que eu sempre falava com ele. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa, cara, já valeu. Porque a gente conseguiu pegar algo que fez bem pra gente e mostrou pra outra, né? Então, o projeto em si é uma forma de incentivo para que outras empresas, outras corporações, outros projetos nasçam a partir dessa ideia. Né? Como você disse, Júnior, trabalhar com humanos, trabalhar com pessoas, um processo humanizado, requer sim o estudo da psicologia. Sim. Ela está em tudo hoje. E, para mim, estar iniciando esse projeto aqui em Camaçari tem sido, sim, uma dificuldade. Né? A gente está ainda enfrentando alguns obstáculos, mas as conquistas que a gente vem vendo, e quando eu falo de conquista, eu vejo nos feedbacks, nos feedbacks das pessoas que participam, de falar assim, olha, esse foi o meu primeiro contato com a psicologia, eu achava que era algo totalmente diferente. Isso mostra que a gente vem conquistando o que a gente realmente queria, que era desmitificar essa ideia da psicologia. Né? Então, eu trabalhei também como gestor comercial, liderei uma equipe no Ibrestar, né? Eu era líder de uma empresa de fotografia, e lá a gente utilizou bastante isso. Tudo que eu tinha aprendido dentro dos bate-papos das nossas conversas me ajudou a tratar eles de forma diferente. Então, tínhamos um processo que era uma equipe, era também um time, eram também amigos, mas que a gente sabia como se comportar. Né? E justamente por entender, por ter esse acesso à psicologia, foi uma vantagem para mim. Né? Eu entrei como editor, que era o primeiro cargo, em menos de 1 ano, 2 anos, estava na gerência. Né? E isso não é devido à formação, isso é devido de entender pessoas. Porque venda é quando você entende as pessoas. Com certeza. Então, se os empresários hoje parassem e olhassem, o que é que está faltando na minha equipe, já seria aí um caminho. Pois é. O papo tá bom, mas agora é hora de faturar, porque se a gente não faturar, não temos como continuar. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais.
Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASOS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo, tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Montblanc, Camaçari, Bahia. Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Montblanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Montblanc. Rádio Spiderweb. Sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Voltamos a apresentar a Dona do Olhar Aguçado. Estamos de volta, continuando nosso bate-papo aqui com o William e Jonathan sobre neuropsicologia. Me conte aí. É crucial para os empreendedores entender a evolução da tecnologia na aplicação do seu negócio ou não? O que é que vocês acham? Sim, com certeza. Sobretudo, não deixar de estimular os seus colaboradores a ter contato com o mundo real. Quando eu digo mundo real, a leitura, o estímulo das suas capacidades neuropsicológicas, para que saiba aproveitar e utilizar de forma apropriada essa tecnologia. O humano, a matéria humana, quando eu digo a matéria humana, é toda a sua disposição e sua compleição, mente, emoção, comportamento, ele precisa sempre estar acima do que o desenvolvimento da tecnologia. A gente teve um espaçamento muito grande, e torrencial da inteligência artificial nesses últimos tempos. É importante que o ser humano esteja sempre à frente, para que saiba controlar, adaptar esse conhecimento e fazer ele ter uma efetividade benéfica. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa implementar, fomentar, divulgar e expandir a tecnologia, a gente precisa investir no cabedal, na capacidade humana. É muito importante que a gente escute, entenda e comece a investir no ser humano para que ele se aproprie dessa tecnologia e faça ela ter mais proveito dentro da empresa, dentro de qualquer outro lugar que seja aplicada, utilizada essa tecnologia.
É porque tem uma coisa importante. O inovar, quando a gente fala dentro das empresas em inovação, a gente não trata só de tecnologias. Sim, Quando a gente inova dentro da empresa, a gente está tratando de mudança de paradigmas, de perfeito. mudança de ambiente, de mudança de comportamentos. Que isso ajuda. Quando você junta com a tecnologia, você faz esse casamento e a tendência é dar certo. Tem empresas que você vai e você vê lá uma parede toda escrita: prosperidade, amor, empatia, dedicação. Aquilo ali vai maturando na cabeça das pessoas. Sim, Vai ficando aquela repetição e aquilo ajuda. Tem gente que olha e faz... Tive numa empresa, que besteira, quanta coisa escrita. Eu escutei isso tem 15 dias. sim, Eu fui visitar uma empresa e levei uma pessoa. E aí a pessoa olhou para mim e disse: você viu? Eu perguntei o quê? Cara bobo, olha quanta besteira escrita ali. Aí eu fiquei olhando e falei: não, isso não é besteira. Isso aqui é algo que a pessoa vai... no dia a dia olhando e o cérebro dele vai absorvendo aquelas palavras positivas que traz um resultado positivo para a vida da pessoa do que a negativa. Porque quando a gente é criança, o pai e a mãe dizem a gente: não, 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 isso não pode, isso não pode, não pode. sim, Quando a gente cresce cheio de traumas, não é verdade? perfeito. Porque escutou não a vida inteira. Sim. Então, dentro das nossas empresas, a gente tem que acabar de ficar com essa coisa: não, não pode isso, não pode aquilo. Pode tudo, desde quando esteja dentro da cultura da empresa, dentro do contexto da empresa. Fique bem para todo mundo. Porque você passa 8 dias dentro da empresa, 8 horas diárias dentro da empresa. Em casa, quando você chega, você vai dormir, você fica menos horas em casa. Sim, Então, o convívio da gente na empresa, ele tem que ser um convívio sadio, só lutar. Eu não sei, eu penso assim. Eu acho que todo mundo deve pensar assim, porque a gente tem que pensar não só na gente, mas pensar no outro. sim, Eu concordo e sou prova viva disso aí. Eu trabalhava numa empresa que logo na entrada da empresa tinha várias plaquinhas. E cada plaquinha era uma frase motivacional, né? Era: hoje você pode fazer o dia de alguém mais feliz. Faça algo diferente hoje. Deixe alguém alegre Tá hoje. vendo? E por mais que você estivesse na rotina, cansado, acordou cedo, pegou ônibus, engarrafamento, aquelas frases traziam você de volta para a cultura e para a missão. Porque se não tem uma cultura, você não tem um norte. Mas tendo uma cultura forte, que era encantar e emocionar pessoas, a gente começava a se orientar novamente. E aquilo era a diferença no meu dia. Então, se eu posso surpreender alguém hoje, eu vou surpreender da melhor forma. Então, vamos lá. Esquece o cansaço. Tinha uma árvore que a gente deixava tudo naquela árvore, tocava e ia embora. Era um ritual. Mas a gente entrava num processo de se conectar e de fazer o que realmente era para ser feito dentro da empresa. Então, não é uma palavra qualquer, tem um significado. Até mesmo na academia. Então lá, vença o cansaço e adquira uma saúde. Todo dia eu leio essa frase, Na última série ali eu já estou cansado, olho para a frase e eu falo: não, tem um foco, tem um objetivo. E hoje a gente tem vários distratores. Hoje a gente tem muitas coisas que nos distraem. A tecnologia também vem para esse lado, né? Sim. Às vezes a gente pega o celular, passa no Instagram e perde uma tarde inteira. E você tem um norte, você tem algo que não te distraia, até mesmo uma frase dessa, um post-it na parede, alguma coisa que te traga para o caminho de novo, é essencial para a gente conseguir nosso sucesso, né? Alcançar os nossos objetivos. Eu conheço um professor, um profissional de storytelling, que é o Jimmy McSkill, que ele diz assim: tudo que acontecer na sua vida, uma historiazinha, pega um papelzinho assim, copia e vai jogando dentro de um saco. Num dia você vai escrever 1 livro, 2 livros, 100, 200, 300 livros, que cada coisinha que acontece na sua vida, anotou, guardou. Anotou, guardou. Porque a mente da gente, ela vai passando as coisas. sim. É por isso que eu pergunto a você assim: que estratégia vocês acham que as empresas podem estar fazendo para se adaptar rapidamente a todas essas tecnologias, sabendo a gente que você tem um funcionário que fica ali no celular porque ele vende com WhatsApp, o outro que está cuidando ali do Instagram, mas tem aquele que não faz aquilo. Mas tem muitos que levam horas e horas com o celular na mão e a produção dele cai de 100 para 20. Na Europa, nos Estados Unidos, o funcionário não pode ficar trabalhando com o celular o tempo inteiro. Ele tem uma hora de 12 horas ele pegar no celular, no espaço de 15 minutos que tem para o lanche ele pode pegar, mas ele não pode estar trabalhando com o celular no bolso toda hora olhando. Aqui no Brasil já é diferente. Você trabalha em todos os lugares que você vai, todo mundo está com o celular atendendo você, dando mais atenção ao celular
do que ao cliente. O que é que vocês acham? O que é que pode ser melhorado nisso? Que, inclusive, isso vai ajudar na saúde mental do colaborador e do empresário, né? Com certeza. Eu acredito que o processo ele já começa na contratação. Né? Quando você vai contratar, você já tem que observar isso. Já tem que perguntar, entender se aquilo já é um comportamento do contratado e observar no Boa período resposta, de teste. eu gostei. Porque depois de estar e passou os 3 meses de experiência, você não tem mais o que fazer. Já está ali dentro. Né? Você tem que agora tentar controlar, mas já é muito difícil. Se fosse feito no início, observado e identificado esse comportamento, você já saberia como é que seria. Mas uma outra coisa também, já que você já tem um funcionário assim, é ter uma meta muito clara. É que a equipe tem essas metas muito claras. Qual é a sua meta? Qual é o seu objetivo? Vai em cima disso. E isso ser o que vai condicioná-lo dentro da equipe. Porque se você não tem uma meta clara, o funcionário vai perder o foco. E realmente hoje é muito difícil de manter. Né? Hoje é muita coisa interessante passando, é muito conteúdo, é muita informação na internet. Tem informação demais que tem hora que você se perde. Você fica ali sem Então saber você o que tem que fazer. ter um equilíbrio emocional muito grande, porque senão você passa assim, um dia, daqui a pouco da meia-noite, 2 horas da manhã, ai meu Deus, eu tenho que dormir, Sim. e eu esqueci só aqui no meu celular. Então a gente tem que ter cuidado. Eu geralmente gosto de usar o celular só para estudar. Eu não sei ficar no celular batendo papo, falando besteira. Eu gosto de estar estudando. O celular, para mim, é como se fosse um grande computador, como existia antigamente, que eu estava ali estudando, pesquisando. E eu acho que tem que ter... Isso é uma questão de educação. Sim. E a gente tem que começar a educar desde a escola. A gente pega o celular, dá para uma criança de 2 anos. A minha neta tem 2 anos, ela sabe entrar no YouTube sozinha. E quando vem a propaganda, ela passa o dedinho rapidinho, sabe tirar. Às vezes eu fico perdida para tirar e ela já tira. Está na hora de tirar o celular da mão dessa menina. Mas ela abre o celular, ela está lá, A, B, C. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Porque o mundo mudou. E a geração que está vindo aí também ela é diferente. Sim. Minha geração é uma, 70 anos atrás. A sua deve ser outra, ou deve ser igual a dele. A de Nicole é outra. E tem a nova que está surgindo agora. Então, tem que se ter essa educação com a inteligência artificial, com tudo, com o mundo. O mundo mudou e mudou muito. E a gente não sabe onde a gente vai parar. A gente está aqui, sabe que nasceu, cresceu e que um dia vai morrer. Sim. E a gente vai aprender até a hora de sair daqui para outra. E a gente aprende o tempo inteiro. Não existe ser humano completo. Pelo menos eu não conheço. Me conte aí, quais são alguns dos exemplos reais de tecnologia com a inteligência artificial que vem melhorando a saúde mental e a performance dos empreendedores? Vocês que estão trabalhando com essa linha aí da Build. Até mesmo, recentemente eu vi uma passagem que foi voltada para essa parte da inteligência artificial. Foi no Taiwan, se eu não me engano. Taiwan. Eles estavam desenvolvendo um software, né, para estar tendo esse auxílio. Não substitui, mas está ali tendo esse auxílio. Você alimenta esse software com informações sobre você e, através disso, você começa a praticar uma forma de uma meta-análise. Você vai conversando sobre si mesmo com esse software. Legal. Então, você vai escrevendo coisas sobre você. Eu sou assim, hoje eu fiz isso, como se fosse um diário. Isso é tudo diário de privado. bordo. Isso, criptografado, tudo seu. E aí você vai conversando com essa inteligência e ela aprende. E aí você vai perguntando a ela, tipo, como que eu posso fazer isso aqui acontecer de forma melhor? E ela vai dando algumas dicas. Eu quero essas aulas. Ela vai dando essas dicas. Que é como você falou, a gente não tem a capacidade de organizar tudo no nosso cérebro e ter tudo lá ao nosso alcance o tempo todo. Então, você ter essa inteligência artificial ali para lhe ajudar pode ser uma das primeiras formas, né, de você encontrar as respostas, encontrar os caminhos e conseguir alcançar os seus objetivos. Eu estou lendo um livro que chama Mente Positiva. Ele é muito interessante, porque dentro do próprio livro existe um programa que você faz um teste sobre você. E esse teste ele é vasto. Ele coloca você em contradição
o tempo inteiro para quando chegar no fim, ele fazer um funil sobre o seu comportamento. Mas você, se não leu, leia. Sim. Mente inteligente. Mente inteligente. Muito interessante. Eu vou mandar Salvar aqui. Salvar Nicole, viu, Nicole? Sim. Você mandar o nome do autor. Mas fantástico. Mente inteligente. Ele depois que você vai lendo que você faz o teste, ele lhe deixa dentro do funil. Porque você coloca que você é comunicador, daqui a pouco você é executor, e você vai levando. E as empresas precisam trabalhar com essa questão na hora da contratação. As grandes empresas, elas trabalham com isso. Sim. Mas as pequenas empresas, elas não têm essa metodologia de trabalhar para conhecer o sujeito. Você tem um sujeito que ele é comunicador e é executor. Eu sou comunicadora e sou executora. Mas você tem aquele que precisa pensar. Que é aquele que é diferente do executor. Ele fica te observando. Até o jeito que você fala com ele, ele sente. Mas aí ele lhe mostra onde é que está o perigo. Deve você ser mais veloz por ser um executor. E aí ele tem uma coisa que equilibra o outro. É nessa contratação aí que a gente sabe com quem a gente está trabalhando. Sim. Mas as pequenas empresas, Camaçari, inclusive, precisa ter uma empresa desse porte para trabalhar o perfil da pessoa antes dela ser contratada. Sim. Porque só as grandes empresas, o RH, nem toda empresa tem RH, né? O RH é o patrão, um colaborador, um padrão, 2 colaboradores. Sim. E isso é uma coisa que pode ser criada, inclusive com a inteligência artificial. Sim. Hoje, a gente tem cerca de 323 mil habitantes. Sim, Camaçari tem isso. É impossível pensar que dentro dessa população toda não tenha um colaborador que atenda o perfil da nossa empresa. Provavelmente, até uma dica para os empresários, que tenha esse olhar atento para antes da contratação. Sim. Tanto usando, né, a inteligência artificial, que ela é uma coleta de dados, né, que o teórico, né, o cientista em aprendizagem e perfil de Sang, ele propõe isso, né, os degraus do perfil e da aprendizagem. Dentro da empresa, é muito difícil melhorar esse colaborador se ele não tem os traços, Sim. se ele não tem a dinâmica, se ele não tem um tipo de personalidade que atenda o clima e a cultura da nossa empresa. Essa é uma das dicas, que estejamos atentos. O empresário, ele precisa conhecer intimamente o clima e a cultura da empresa dele, para que dentro da sociedade ele consiga elaborar uma chamada, né, ou uma divulgação para a contratação, mas que já seja ali o perfil dele, para que seja afunilado e esse profissional, junto com a inteligência artificial do codificamento da personalidade, seja integrado e tenha um resultado de 99% de aproveitamento. Né? Isso com a capacidade desse colaborador se desenvolver dentro da empresa, que é fazer a manutenção desses comportamentos, porque é muito dinâmico. A todo momento, a sociedade muda, o conhecimento duplica e a empresa e o colaborador precisam se adaptar a essas microdinâmicas empresariais. E buscando o autoconhecimento, né? Sempre, nunca abrir mão do autoconhecimento. Tem que estar buscando. Agora, Perfeito. Eu acho que, para quem quer empreender, é um bom tema de se criar uma startup com esses dados de aproveitamento de um aplicativo que Sim. a empresa possa comprar. Você não compra o ponto no celular que o funcionário bate todo dia? Sim. Você pode ter um iPoint. aplicativo desse tipo que o empresário contrata um de vocês, ou a gente... Vamos fazer a sociedade, vamos montar um negócio desse, gente. Sim, vamos. Disposta. Mas é importante. Mas é importante, Com que vai certeza. servir para todo mundo. Não fica caro. A inteligência artificial ajuda a montar algo Facilita. desse tipo. Ela dá o relatório, certo? Ela lhe dá o relatório do que aconteceu com aquela pessoa. Perguntas e respostas, perguntas e respostas. No fim, se tem uma conclusão. Algo que não é muito difícil. O papo tá bom, mas é hora de faturar. Então, vamos para o intervalo. Estamos apresentando o programa A Dona do Olhar Aguçado. Clínica Ser Mais.
Cuidado do ser em sua totalidade. Atendemos assistencial e ocupacional. Cuidamos da sua saúde, dos seus colaboradores e da sua empresa. Realizamos ASUS, admissional, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho, além de SST, PGR, PCMSO e LTCAT. E todos os exames complementares, laboratoriais e raio-x. Rua Eixo Urbano Central, número 7, sala 107. Empresarial Montblanc, Camaçari. Loja Corpo e Ar Aromas. Saúde e bem-estar. Para sua casa, loja e seu corpo, tem um ambiente delicioso e saudável. A Corpo e Ar trabalha com as melhores essências de qualidade. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Camaçari, Bahia. @Corpo e Ar Aromas. Estamos em constante evolução. E para construirmos um mundo melhor, precisamos valorizar quem transforma o mundo. Proporcionar mais qualidade de vida e bem-estar é cuidar do amor da vida de alguém. Garantir mais proteção financeira é levar mais segurança familiar. Viabilizar acesso à saúde de qualidade é ter cuidado com o que mais importa. Estar presente no momento mágico de qualquer família é celebrar a vida. Proporcionar assistência nos momentos mais imprevisíveis é estar junto no dia a dia. Cuidar das pessoas é investir no sucesso dos negócios e na construção de uma sociedade mais inclusiva. Nós, da Bem Mais Benefícios, trabalhamos para unir entidades de classe, empresas e fornecedores de benefícios nesse propósito. Acreditamos que juntos podemos fazer bem mais pelo bem-estar das pessoas. Podemos fazer bem mais por um mundo melhor. Clínica IDM, Instituto Diagnóstico Médico. Lhe oferece ultrassonografia em geral com Doppler colorido e ginecologia clínica. @Clínica IDM. Rua Eixo Urbano Central, no 7, Empresarial Montblanc, Camaçari, Bahia. Atenção! Quer montar sua empresa em um empreendimento de qualidade? Procure o Empresarial Montblanc. O melhor lugar para você instalar sua loja, seu escritório ou sua clínica, com acessibilidade. Aqui você encontra auditório todo equipado, com 100 lugares para locação. Bem no centro da cidade, situado à Rua Eixo Urbano Central, número 7, Camaçari, Bahia. @Empresarial Montblanc. Rádio Spider Web. Sua rádio trazendo notícias e boa música 24 horas por dia. Acesse o site spider24hs.com. Voltamos a apresentar a Dona do Olhar Aguçado. Estamos de volta do nosso intervalo com o quadro de histórias de sucesso. Temos aqui a história que vai contar o William e depois o Jonathan, ou Jonathan e o William. Um dos dois vai contar a sua história. Quem é o primeiro que vai falar de uma história bem positiva aí para nós? Posso começar? Pode sim, com certeza. Uma história de sucesso, tão várias, né? Mas tem uma que realmente a gente leva assim com a gente, sempre que a gente pode estar falando, a gente conta também. A gente tinha a nossa primeira série de bate-papo, né? Em 2017, 2018, a gente fazia num ambiente, uma sala, né, climatizada, com um data show, e o público era geralmente jovens, Sim. de 18 a 30 anos, mais ou menos. E nesse, acho que foi a terceira ou foi a quarta edição do mês, chegou uma senhora, de 76 anos, né, e ela sentou. E todo mundo olhou assim, porque realmente era diferente. A gente estava ali conversando sobre psicologia e nunca teve a presença de uma senhora dessa idade. Certo. E ela chegou, ficou ali quietinha, ouvindo os meninos mais novos, 16, 18 anos ali conversando, contando as experiências, e ela olhando assim, nem um olhar de julgamento nem nada, mas olhando, bem prestando atenção. E a gente meio que, já ali na frente, meio que preocupado, né? Caramba, como que veio? Como foi que ela chegou? Como é que ela conheceu o projeto? E na primeira oportunidade ela falou que tinha visto nas nossas redes sociais e ficou interessada. E ela decidiu acompanhar, que tinha gostado de tudo, mas não contou muito. E aí a gente passou para o terceiro, para o quarto, para o quinto bate-papo. E no quinto bate-papo ela falou. Todo mundo calou na hora, porque a gente já estava todo mundo querendo saber a percepção dela sobre o bate-papo.
e ela começou a contar a história dela, né? Ela tinha alguns problemas familiares e ela começou a passar a visão de mãe, né? Que ela via dessa forma e achava inadmissível que o filho visse dessa outra forma. E éramos todos filhos ali dentro daquele contexto. Sim. E foi uma história de sucesso porque várias outras pessoas mais jovens começaram a entender como uma mãe pensa, como uma mãe sente no processo de criação. Legal. E ela teve a chance ali real de entender como que os filhos pensam e veem na reação da mãe, né? E pra gente, a história de sucesso acontece realmente quando ela, depois do 8º bate-papo, ela volta e fala que conseguiu resolver, né, o problema que ela tinha. E acho que ali foi uma das provas mais Ela reais. conseguiu resolver ali naquele momento? Não. No bate-papo, pegando as informações, ela começou a usar em casa, a conversar com o filho de uma maneira diferente, ela começou a entender, interpretar melhor a situação, né? Não olhar apenas por ela, mas olhar também pelo sentimento do filho, e eles conseguiram se entender, né? Eles conseguiram ali resolver e chegar num consenso. Então, foi a prova viva de que o bate-papo não era apenas um momento, mas sim uma foi construção. no projeto da Foi Build. no bate-papo da Build. Essa, para mim, foi uma das histórias assim que realmente mexeu com a gente, porque foi diferente de todas as outras, né? E trouxe ganhos para todo mundo. Então, a partir dela contando essa percepção dela de mãe, eu pude entender como a minha pensava, como a minha se sentia. Olha que bonito, viu? Né? E a gente começa a olhar mais empaticamente para os nossos pais, né? Não é aquela, você não quer deixar. Não é porque ela não quer deixar, porque ela tem uma percepção sobre aquilo, ela tem um cuidado sobre aquilo e ela preza pelo nosso cuidado também. Então, foi mais fácil para mim, através daquela experiência, conversar com minha mãe e entender. Mãe, eu entendo que você está me prevenindo disso aqui, mas eu preciso passar por alguns processos, eu preciso construir também a minha própria vida e a gente precisa arriscar, né? Então, com calma, com a educação, a gente vai conseguindo trilhar também. E tudo isso, Júnior, pela experiência daquela senhora. Então, assim, foi algo que mexeu não só com todo mundo do grupo, mas comigo também. Muito legal. Tá vendo você que está aí escutando? Preste muita atenção, que às vezes você se zanga com sua mãe, você briga pelo comportamento da sua mãe, mas você tem que entender, você tem que conhecer a história de sua mãe, saber como foi a vida dela, o que foi que ela passou na vida, se ela teve dificuldade, por que ela teve estudo, ou por que ela não teve, como foi que os pais dela trataram ela, eles ou ela, ou seu pai ou sua mãe, para poder você entender. Você vê que uma senhora chega num local onde só tem jovens, escuta por várias horas a história de cada um e no fim ela deu uma aula para vocês. Sim. Uma aula de comportamento e ela leva isso para casa e com certeza os jovens levaram para casa também. Muito bonito. Parabéns. Exatamente. Agora eu quero escutar a sua. A Build, né, ela sempre foi um desafio. William Monteiro. William Monteiro. A Build, ela sempre foi e é um desafio, mas também a Build é um revelador de talentos, né? Hoje a gente tem uma amiga que está 7 anos conosco. E Você já tem 7 anos? O projeto? Build? Sim. Nossa, essa informação é importante. 7 anos Sim. com esse projeto. Sim. E nunca chegou até mim, por quê? Falei que tinha que chegar, chegou hoje. Chega tudo na hora certa. E ela chega nesse projeto confusa, com complicações psicológicas, e vem participando desse bate-papo, ingressa no processo de psicoterapia, e eu sempre vi nela esse potencial que ela é hoje, né? A demora era só entrar na cabeça dela e permitir esse processo de autoconhecimento, de aprendizagem, de entender como a relação familiar, como a relação profissão, os anseios, a orientação profissional, faria ela chegar nesse caminho. E hoje eu sou suspeito a falar, né, porque ao mesmo tempo que ela chegou dessa maneira que a gente está conversando, confusa, com crise existencial, hoje, para mim, ela é a melhor designer de Camaçari. Nossa. E saiu de lá. Né? Saiu de lá e vem acompanhando, participa e hoje contribui dessa maneira, fazendo o nosso design, sempre está lá, encabeçando as conversas com a gente. Né? Qual é o nome dela, João? Sempre nos acompanha a Giovana e tá sempre com a gente. E é bonito de ver. A gente que tá ali perto, a gente que acompanhou o processo, a gente que já vê esse potencial, vê isso se realizar. É emocionante. Sim, a gente acompanhou
o melhoramento dela, a formação na universidade dela, o casamento dela. E hoje é uma mulher, uma profissional, uma empreendedora, sobretudo, brilhantíssima. Eu quero entrevistar ela, viu? Com certeza. Nicola, pega o nome dela porque eu quero entrevistar ela. Isso. Eu acho assim que na vida a gente, principalmente a mulher no mercado de trabalho, ela sempre teve dificuldades. Hoje algumas delas estão mais à frente. Mas a mulher, ela tem que começar a se olhar e dizer que ela pode. A mulher pode tudo, ela pode estar onde ela quiser estar. Sem Ela sombra tem que de estar com o dúvida. emocional, sem estar acima de Deus, claro. Não, sem sombra de dúvida. Não, entendi. Ela pode estar onde ela quiser estar, mas o emocional dela tem que estar seguro, ela tem que estar bem com ela mesma, Perfeito. ela tem que gostar da sua beleza, ela tem que se amar, se querer bem, para poder querer bem ao outro. Se você não se acha bonito, você não acha o outro que está do seu lado bonito. Ela tem que ser dona dela. Eu sempre digo que eu sou dona de mim. Eu tenho quase 70 anos e tenho orgulho de dizer, todas as vezes, eu sou dona de mim. Porque eu procuro isso. Procurar me melhorar a cada dia que passa. Procurar autoconhecimento a cada dia que passa. Porque sem o autoconhecimento, nós não vamos a lugar nenhum. E também nós não podemos pegar o autoconhecimento que a gente tem e a gente ficar pra gente. A gente tem que soltar ele para outras pessoas. Perfeito. Nós precisamos deixar um legado. Principalmente quem está nessa área, como a sua de psicologia, Sim. a sua. Eu estava olhando uma coisa interessante. Uma pessoa da gente é fotógrafo. Ele é advogado. E aí ele, um jovem, deve ter sua idade, ele disse que não é isso que eu quero. E aí ele casa com a médica e de repente eu quero ser fotógrafo. Ele vai ser fotógrafo. Então ele é um grande fotógrafo. Está melhor do que se estivesse na área do direito. E ele disse que ele pega da coisa mais simples da vida de um pássaro a uma pessoa e ele vê a beleza da vida de uma forma totalmente diferente. Então, o trabalho das pessoas precisa ser um trabalho com felicidade. Trabalhar com amor. Você tem que trabalhar no que você gosta. Não adianta você estar trabalhando no lugar 10, 15, 20 anos, infeliz, fica se adoecendo, sem precisão, porque não quer ter uma atitude. Atitude, eu acho que é uma coisa nobre que as pessoas precisam ter. O jovem tem que ter. A pessoa de idade precisa ter. E a gente finalizar a nossa vida, que todo mundo vai finalizar, ninguém veio para aqui para ficar, com paz, tranquilidade e amor, deixando um legado. Então, vamos finalizar esse bate-papo aqui com a pergunta ao William. Interessante. Quais são os principais métodos utilizados na neuropsicologia para avaliar as funções cognitivas de um paciente? Sim. Geralmente, as funções cognitivas, né, elas são projetivas, elas são... Quando eu digo projetivas, é porque elas são abstratas. Sim. Então, ela precisa de uma bateria de avaliação para que seja avaliado o componente específico. Exemplo, atenção é cognição. Sim. Perfeito? Dentro disso, né, existe, eu vou focar só em atenção, porque a gente, como você falou anteriormente, e você também, a distração, ela compromete o nosso autodesenvolvimento, autoconhecimento. Exatamente. O tempo que era para a gente gastar lendo, resumindo o livro, conversando, tendo uma conversa produtiva como essa, a diferença é que aqui está sendo gravado, mas é uma conversa produtiva, uma troca de informação. Sim. Eu consigo prestar atenção na pergunta que você me faz, que ele me faz, a gente constrói uma linha de pensamento que possibilita essa atenção ser corroborada em conhecimento. Daniel Goleman, né, que é um dos propositores da inteligência emocional, primeiros, né? Sim, um dos primeiros da inteligência emocional, ele tem esse componente. Ele fala da autoconsciência, autoconhecimento, do altruísmo, automotivação e gestão emocional. Sobretudo, o controle emocional, ou controle cognitivo, melhor dizendo. Dentro disso, a atenção plena. Né? Essa atenção plena, ela permite tudo que a gente quiser a nível de execução. E esse é o sucesso maior que qualquer um, empresário, ser humano, indivíduo, grupo, pode utilizar da capacidade cognitiva, a atenção. Tem diversos, né? A reversibilidade cognitiva. A reversibilidade cognitiva também é importante.
bem como um raciocínio simbólico, que é mais importante ainda. O que é um raciocínio simbólico? É a gente refletir sem um problema, sem ele estar presente. Sim. Diferente do raciocínio lógico, que é o problema equacional, 2 mais 2 são igual a 4, e assim sucessivamente. O raciocínio simbólico, a gente tem um problema de meta. Não tem tempo para calcular. A gente precisa de pessoas efetivas, que tenham atenção plena e que, acima de tudo, tenha essa intuição prévia, porque a informação ela não é adquirida do vácuo existencial. É um construto. A gente tem a informação desorganizada, ela vai se consolidando, vai se tornando uma estrutura. A partir disso, a gente compara, aí a gente já usa esses 2 elementos. Primeiramente, a atenção e o raciocínio simbólico. Essas são 2 ferramentas cognitivas, neurocientíficas, poderosíssimas, que podem ser implementadas na vida cotidiana até o mais alto nível de performance. E só assim a gente organiza as ideias, Perfeito. né? Senão você não consegue. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu queria agradecer aqui ao William Monteiro Eu que e a agradeço. Jonas Pereira, dizer que o bate-papo foi muito bom. Vai servir para milhares de pessoas que vão nos estar acompanhando, certo? Agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer a minha equipe, pedir a vocês que deixem seu like, compartilhe para um amigo e que nos siga nas redes sociais. Obrigado para vocês. Nós que E agradecemos. até Agradece. a próxima. E Com vamos dizer que certeza. estamos juntos, Tamo porque junto. é uma linha fantástica que a gente precisa ajudar as pessoas. Sim. A gente precisa saber que todos nós somos irmãos. Verdade. E se a gente não olhar para o lado, para olhar o outro, se eu não lhe ver, alguém tem que lhe ver e alguém tem que me ver. Então, eu vou dizer a vocês, eu vejo você e eu vejo você. Muito obrigado por isso. Agradecido demais, Júnior.